De convidar você, por favor, a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. E leremos o versículo de número 21. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12 e versículo de número 21. Senhor nosso Deus, ajuda-nos aqui a transmitir a Tua palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Dá-nos a Tua bênção, ó Pai. Dá-nos a Tua graça e fala aos nossos entendimentos e fala aos nossos corações. Que toda a honra, que toda a glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Este texto, que inicia-se com um pedido intenso do apóstolo Paulo, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Cristo, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo nos fala sobre os dons espirituais e nos fala que o amor deve ser sem fingimento e que devemos, então, amar verdadeiramente, detestando o mal e apegando-nos ao bem. Apegando-nos, estando verdadeiramente apegados ao bem, à prática do bem. Em especial, ele diz, no zelo e neste empenho, que não devemos ser de forma alguma remissos, devemos nos aplicar sendo fervorosos e fervorosos de espírito. Mas Paulo vai além, dizendo que não devemos amaldiçoar a ninguém, antes abençoar a todos, que devemos ser firmes, suportando as tribulações, alegrando-nos com aqueles que se alegram, chorando com aqueles que choram, tendo o mesmo sentimento, expressão que também é dita, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E diz, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, considerando uns aos outros em honra,
o que também é dito considerando o seu irmão superior a você próprio. A ninguém venhamos a retornar o mal por mal. Antes diz a palavra, pagai o mal com o bem, não retribuindo o mal a ninguém. E então, de uma forma como num clímax, dizendo para que amemos, para que ajudemos, inclusive ao nosso inimigo, naquela máxima que o Senhor Jesus disse: amai aos vossos inimigos. Porque ouviste o que foi dito: amai aos vossos irmãos e odiai aos vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos. E agora, ele diz: não vos deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Martin Luther King disse, talvez, uma das exigências do amor que o Senhor tenha feito a nós, mais difíceis de se cumprir, é: amai ao vosso inimigo. Amai ao vosso inimigo. E vivemos dias em que existe um apregoar do ódio em nossa sociedade, onde vivemos extremismos ideológicos, extremismos políticos, extremismos religiosos, e aonde há estes extremismos, há a manifestação do ódio. O extremismo religioso te leva a uma manifestação de um ódio extraordinário, inacreditável, incomum, onde não existe ódio igual ao ódio religioso. E pensar que religião deveria religar, deveria relacionar, mas quando é levado ao extremismo, o extremismo ideológico, o extremismo político, em tudo isto há a manifestação do ódio, e numa sociedade, e que veja bem, isso não é uma questão da sociedade brasileira, isso está acontecendo no mundo inteiro. Existe um apregoar ao ódio. E se nós cedermos lugar ao ódio, nós seremos vencidos pelo mal. Existe algo na oração que Jesus Cristo nos ensinou a orar que me chama a atenção. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Geralmente, quando nós pensamos nesse livra-nos do mal, a maior parte das pessoas tem uma ideia como livra-nos dos males. E não foi isso que Jesus Cristo nos ensinou a orar. Jesus nos ensinou a orar: livra-nos do mal, que é da prática do mal. Veja, ele se inicia: não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Não nos permita entrar na prática do mal. Se fosse simplesmente nos livrar dos males, nos livrar dos problemas, nos livrar das dificuldades, não teria o pai atendido a oração do filho, porque o filho foi à cruz, e a cruz não é um mal, a cruz não te provoca males,
A cruz não te provoca dores, a cruz não te provoca feridas, a cruz não te sangra, a cruz não te mata, a cruz não é ruim. Será que Deus não teria atendido a oração dos apóstolos? Veja como sofreram os apóstolos, como morreram os apóstolos. Em grande totalidade, morreram mártires, sofreram males. Que mal é este? É o mal quando eu faço o que é mal. É o mal quando eu pratico o que é mal. É este mal que nós deveríamos estar pedindo ao Senhor: não me deixe entrar por esse caminho. Não me deixe fazer isto. Não me permita, Senhor, que eu seja mau, que eu seja perverso, que eu seja cruel. Não me permita fazer o mal a ninguém. Não me permita fazer o mal nem mesmo aos meus inimigos. Livra-me. Livra-me do mal. A bondade deve ser sempre vencedora. Nós sempre devemos procurar a prática do bem. A Bíblia diz: fazei o bem a todos, principalmente aos da família da fé. E nesse próprio texto diz: no que depender de vós, tenhais paz com todos, sempre que possível. Sim, há situações em que é impossível ter paz com todos, mas no que depender de vós, sempre que estiver dependendo de vós, tende paz com todos. Mas há um texto nas Sagradas Escrituras que talvez seja um dos textos que nós não entendemos muito bem. A Bíblia diz que ao Senhor pertence a vingança. Diz que não devemos nós próprios nos vingar, mas ao Senhor pertence a vingança. E então nós dizemos: não se vingue, deixe que Deus te vingue. Meus irmãos, só aí eu já tenho no meu coração um sentimento vingativo. E nós sabemos muito bem, e as Escrituras falam muito bem, que não é apenas a prática, o ato de um erro que é o pecado. O desejo pelo erro, pela prática deste erro, deste ato, já é o pecado. Então, se eu desejo que Deus me vingue, eu já tenho sentimento de vingança em mim. Eu já estou me apropriando de algo que não me pertence. Que o Senhor é justo juiz, que o Senhor dará, a Bíblia diz, a justa retribuição a cada um. Assim o Senhor fará. Mas o que move o meu coração quando eu digo: não, Deus, a Ele pertence a vingança? Eu estou simplesmente dizendo que o Senhor me vingue, ou eu estou desistindo da minha vingança e entregando isto a Deus? É diferente. Por que eu estou falando isto? Eu estou falando isso porque nós temos de uma vez por todas de viver verdadeiramente o Evangelho. De buscarmos realmente
a prática das boas novas, viver, como Paulo diz, a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. E essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu chamarei o bem. Não há outra palavra para identificar essa vontade do que o bem. Eu é que sei qual é a minha vontade para convosco. E a vontade de Deus é que todo o homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E se a verdade nos liberta, o pleno conhecimento da verdade nos liberta plenamente. Mas ainda há algo que diz, a fim de Deus usar de misericórdia. É o que diz Romanos capítulo 11, versículo 32. Usar de misericórdia para todo o homem. Então, a ênfase não é a vingança. A ênfase é desista da vingança, não para que Deus se vingue, mas para que Deus use de misericórdia. Mas você poderia me dizer, você que é conhecedor da palavra, poderia dizer, mas a Bíblia diz que nós devemos fazer o bem aos que nos fazem mal, porque agindo desta forma, você se lembrará desse texto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. E tem gente que diz, eu vou fazer um bem, porque Deus vai amontoar brasas vivas. Gente, a gente é ruim. Que Deus me perdoe falar isso. Eu não falo isso de você, posso falar isso de mim. Nós somos ruins. Se a vontade do Senhor, se o desejo do Senhor é fazer o bem e fazer o bem a todos, se o desejo do Senhor é usar de misericórdia para com todos, o que tem a ver essas brasas vivas sobre a cabeça? Essas brasas vivas são uma expressão usada na forja. E para que servem as brasas vivas? As brasas vivas servem para tornar o rígido maleável. Você está me ouvindo? Sobre a cabeça do seu inimigo, para tornar o rígido em maleável, para tornar o inflexível em flexível, o imoldável em moldável, para vencer toda a inflexibilidade, toda a rigidez. E veja, há um fogo que é capaz de tornar as brasas vivas e trabalhar o metal mais duro e dar uma nova forma. Não vos conformeis, tenhais
uma nova forma. Pela transformação do vosso entendimento. Mais uma vez, sobre a cabeça, sobre o entendimento, aonde residem todas essas inflexibilidades, toda essa rigidez, toda esta dureza, toda esta dificuldade. Inclusive, dentro das igrejas, nós estamos colocando uma ênfase equivocada, uma ênfase errada, em cima do que é a vingança. Meus irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que suportou tamanha ignomínia da parte dos homens e foi fiel, e fiel até a morte, e morte de cruz. Nós precisamos compreender que essas brasas vivas, a ênfase não é que Deus tomará uma vingança, que Deus queimará a cabeça. Não, é que Deus irá proporcionar ao rígido se tornar maleável, ao inflexível se tornar flexível, ao imoldável ser moldado, assumir um novo molde, uma nova forma, o inconformado poder ser conformado, formado, melhor dizendo. Aquilo que não mudaria, o Saulo perseguidor se tornar o Saulo protetor. Pois Paulo disse que a ele foi dado o quê? Defender. Aquele que antes era o perseguidor da fé, agora é o defensor da fé. Isso não é assumir um novo molde, isso não é assumir uma nova forma. Talvez você me pergunte, então não haverá vingança, não haverá juízo, não haverá justiça. Haverá juízo, haverá vingança, haverá justiça, mas não haverá o desejo de vingança em nós. Esse é o problema quando o desejo está em nós. Quando desejamos a vingança, quando desejamos o juízo, quando desejamos o castigo. Certa vez um sábio, pastor, experiente, foi analisar vários pregadores, pastores, que deveriam assumir o seu lugar na igreja. O velho pastor estava para jubilar-se. Então ele propôs um tema, para que todos pregassem o mesmo tema. E o tema foi o lago de fogo e enxofre. O juízo final. O castigo eterno. Todos os pregadores pregaram. Alguns pregaram melhor do que os outros.
E então, o conselho da igreja, reunido com o velho pastor, disse: quem você escolheu? E ele disse: tal pessoa. Todos se espantaram porque foi o menos capaz deles. Foi o que expôs com menos profundidade o tema. E disse: mas por que você o escolheu? Porque foi o único que chorou pelas almas que se perderam. É esse sentimento que nós temos que ter. O sentimento de derramar uma lágrima por uma alma que merece o tormento eterno. Pela lágrima que vem pela pessoa, por mais perversa que ela seja, por pior que ela seja. Nós temos em nós esse sentimento. Esse sentimento é que levou Jesus à cruz. Esse sentimento é que é o amor que levou Jesus à cruz. Por isso eu volto a dizer, quando você pensa em brasas sobre a cabeça de alguém, você pensa em quê? Num fogo de juízo? Numa brasa que queima? Mas, biblicamente, a brasa purifica. Quando a brasa foi tirada do altar e levada aos lábios do profeta Isaías, não foi um castigo, foi uma purificação. Foi uma solução. Foi uma cura. O profeta diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. Então o anjo, tomando uma tenaz, tira do altar, uma brasa viva. Leva essa brasa aos lábios do profeta e o purifica e o limpa e dá solução para o seu problema. Guarde bem isto. A brasa trouxe, não castigo, trouxe solução. Amém? A brasa não é para trazer castigo. A brasa também é para trazer solução. E se uma brasa pode trazer solução, quanto mais muitas brasas trarão maior solução. Nós precisamos realmente não nos deixar vencer do mal. O mal que nos tem feito não pode nos vencer, nos levando a retribuir o mal. Não paguem o mal com o mal, antes paguem o mal com o bem. Retribua o mal com o bem. Meus irmãos, nunca foi dito que viver o Evangelho, que ser cristão, porque ser cristão é viver o Evangelho, era coisa fácil. Jesus não disse que era algo fácil. Ao contrário, Jesus disse: se você quer
me seguir, tome diariamente a tua cruz. Sabe, cristianismo é uma questão, eu direi, e com isso eu termino para que participemos da ceia do Senhor. Cristianismo é uma questão de persistência. Não é uma questão de um dia. Um dia eu tomei uma decisão. Não, a Bíblia diz: tome diariamente a tua cruz. Posso dizer uma coisa? É todo dia. É todo dia. Até o último dia. É todo o dia. Todo o dia eu decido. Todo o dia eu luto. Todo o dia eu me levanto. Todo o dia eu persisto. É o que você fará. Desistirá ou persistirá? Desistir ou persistir? É uma decisão diária. Andar no caminho do Senhor é uma decisão diária. Não é fácil. Às vezes é impossível. É mais do que difícil. Uma coisa é algo difícil. Outra coisa é algo impossível. Por isso a Bíblia diz sempre. E diz, no que depender de vós, sempre que possível, fazei o bem a todos. Tende paz com todos. Existe situação que eu direi, é impossível. Mas até mesmo ao impossível, Jesus disse, há coisas para os homens que são impossíveis. Jesus não negou que há coisas para mim e para você que é impossível. Mas diz, para Deus, nada é impossível. E aquilo que eu não posso fazer, Deus fará em mim. E quando eu não tenho condições de perdoar o imperdoável, de amar aquilo que é impossível de se amar, de fazer o bem aquele que é impossível de se fazer o bem. Então, a Bíblia diz, Ele operará em mim tanto o querer quanto o realizar. É nisso que eu preciso da intervenção do Senhor. Não vos deixeis vencer do mal. Que o mal não nos vença. Que possamos ser teimosamente bons e bondosos. Nós temos que persistir em fazer o bem. Persistir em sermos bons. Em sermos bondosos. A palavra grega, kalos, que é a palavra para bom, que é a palavra para bondoso, é a mesma palavra para bonito. E a minha pergunta é, o que é bonito? Porque bonito é uma coisa muito relativa. Aquilo que é bonito para você pode não ser bonito para mim. Eu não sei se você já teve a experiência de ver certas obras de arte que tem gente que aprecia de tal maneira que você olha e diz, eu jamais teria isso, eu jamais compraria isso.
eu jamais apreciaria isto. O bonito, muitas vezes, é relativo. Mas deixe-me dizer uma coisa. Se você é bom e se você é bondoso, você sempre é bonito. Você não é bonito porque é esteticamente bonito. Você é bonito porque você é bom. Você é bonito porque você é bondoso. E é esta beleza que Deus procura ver em nós. A beleza da bondade. A beleza do ser bom. A beleza de fazer o bem. A Bíblia diz, e viu Deus o que criara, viu Deus o que fizera, e isto era bom. Os olhos de Deus procuram o bom. Ele quer ver o bom em mim, Ele quer ver o bom em você, Ele quer ver a bondade em mim, Ele quer ver a bondade em você, Ele quer ver a prática do bem em nós. A única maneira de vencer o mal, a Bíblia diz, vence o mal com o bem. Você não pode vencer o mal com o mal. Se você utilizar o mal para vencer o mal terá te vencido. Então, vence o mal com o bem. De uma vez por todas, a igreja tem que voltar ao caminho do bem. A prática do bem. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Hoje é dia de nós fazermos esta autorreflexão. Não se deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Teimosamente bondosos. É o que nós precisamos ser. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos esta palavra e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor haja nas nossas vidas, que o Senhor possa trazer libertação, que nós, Senhor, possamos verdadeiramente, ó Pai, tornar o rígido e imaleável, o inflexível, inflexível. Possamos conquistar por meio da prática do bem. Possamos, Senhor, sermos bons e, sendo bons, sermos bondosos. Não nos deixes, de fato, cair em tentação, mas livra-nos do mal, que não entremos na prática do mal. Que não venhamos a ser, ó Deus, vencidos pelo mal. Que não venhamos a retribuir o mal com mal. Mas venhamos a pagar o mal que nos fazem com o bem. E se virmos o nosso inimigo, possamos ser bons para com ele. Ajuda-nos, Senhor.
a realmente viver isso que Cristo disse: amai aos vossos inimigos, orando por aqueles que vos perseguem. Oh Senhor, que haja esse espírito em nossa vida. Livra-nos, ó Deus, da mentalidade do ódio, do desejo da vingança. Livra-nos, Senhor, deste caminho que não é o teu caminho. É o que nós te pedimos, Pai. No nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor. A Bíblia diz